Meu nome é João Lucas, eu sou médico veterinário e trabalho com grandes animais, em específico vaca, cabra e ovelha. Eu trabalho em toda a região de Minas Gerais, um pouco de São Paulo, Rio de Janeiro de vez em quando. Quando é que eu me identifiquei como negro, eu sempre soube. Eu penso de duas formas. A primeira foi quando eu entendi o que era racismo. Pela primeira vez que eu sofri e eu entendi como era diferente o tratamento, qual era o reflexo disso na minha vida, foi quando eu tinha aproximadamente de 11 a 12 anos. Foi a primeira situação onde eu me deparei com o que era o racismo. E foi quando eu aprendi o que era racismo. Foram explicar para mim o que era, o porquê que eu estava sendo tratado daquela forma. Eu lembro de forma muito nítida, mesmo que tenha sido há quase 20 anos atrás, como é que foi a situação. É algo que me marcou muito, e eu acho que todos os negros que você chegar a perguntar sobre como que foi, quando foi a primeira experiência dessa forma, ele vai ter essa lembrança nítida, porque a gente se vê numa situação, principalmente quando a gente é muito novo, que a gente não entende por que aquilo está acontecendo. E realmente não é pra gente entender. Então, essa experiência é individual, cada um passa de uma forma, mas o mais difícil é poder ter que explicar isso para uma criança, ter que explicar isso para um adolescente, o porquê que ele está sendo tratado de uma forma diferente. E a segunda foi um momento que todos os negros deveriam ter, que é quando a gente começa a se amar e se aceitar quem a gente é, apesar de tudo que a gente sofre. E isso vai vários momentos pra gente, né? Então, é todo um processo, o processo de se amar e se respeitar como negro, como foi um processo entender como o racismo vai influenciar na nossa vida. Então, a primeira parte, quando penso em quando é que eu me identifiquei como negro, foi quando eu sofri racismo, e a segunda foi quando eu comecei a me amar, apesar de tudo que me é me imposto. O racismo se esconde nas coisas do dia a dia e principalmente em pessoas mais próximas da gente. Então, às vezes uma brincadeira, às vezes um comentário, às vezes uma forma de olhar é uma forma de perpetuar esse pensamento racista. E a gente não percebe que está fazendo isso, a gente não percebe que está sendo racista com os nossos amigos. E são simples comentários, às vezes comentam do seu, nossa, seu cabelo é lindo, tal, que negro maravilhoso que você é. Algumas brincadeiras, por exemplo, isso já aconteceu demais comigo, mas deu um dia de calor, eu fui pra faculdade de bermuda. Colegas meus e falaram, nossa, se eu te visse na rua, eu desviava. Sabe, esse tipo de coisa que, por mais que pareça brincadeira, tem um fundo muito mais sério do que uma simples piada. Em relação ao mercado de trabalho, ao ambiente onde eu estou, é muito complicado e muito desafiador para mim. Eu trabalho na roça, eu trabalho no interior, com pessoas de baixa escolaridade ou baixa instrução. O que é mais interessante para mim foi que eu me deparei mais com o preconceito vindo de fora de onde eu trabalho mesmo, de fora, não de pessoas daquele ambiente, daquele meio, mas sim pessoas que trabalhavam com aquilo também. Então, não eram os meus clientes que estavam sendo racistas comigo, e sim outros técnicos. Certa vez eu estava trabalhando no fosso de ordenha, onde a gente tira leite das vacas, e eu estava treinando os funcionários da propriedade, quando chegou um técnico de uma empresa que não importa o nome, para poder vender remédio. E a questão é que, inicialmente, ele ignorou minha presença lá. Em um segundo momento, começou a me tratar muito mal e eu não estava entendendo o porquê. Quando o proprietário da fazenda falou, não, esse é o João, meu veterinário que trabalhando aqui. Esse cara entendeu que eu era o influenciador, eu queria escolher que tipo de medicamento a gente ia comprar naquela fazenda. Aí a atitude dele mudou completamente, ele foi muito infeliz no comentário. Ele virou pra mim e falou assim, desculpa, eu não sabia, você não parece ser um veterinário, e riu. E apontou, tipo, pro cabelo, tipo, você não parece veterinário, você sabe como é que é, né, e tal, não tem muito veterinário moreno. Me tirou um pouco do sério, mas foi uma situação que me fez entender aonde eu estou. Às vezes me perguntam, realmente não tem muitos veterinários negros no campo, não tem muitos veterinários negros em lugar nenhum. Uma vez me perguntaram como é que eu dou conta de
trabalhar sabendo que eu vou estar num ambiente assim. O porquê que eu insisto nisso, se eu vou ser melhor aceito em outras áreas de atuação. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu tenho uma sobrinha que ela quer ser veterinária. E além dela ser negra, ela também é mulher. E o ambiente, esse ambiente de trabalho, principalmente quando se diz respeito ao campo, ele é muito hostil, principalmente para uma mulher negra. E eu penso que se alguém teve que passar por coisas difíceis para eu estar numa universidade, para eu poder dividir um bebedouro com quem é branco, e alguém teve que engolir o sapo, alguém teve que lutar contra isso. Então, a minha ideia é passar por isso tudo para que ela não tenha que passar por isso quando ela for uma veterinária. E se ela continuar apaixonada pelo que eu faço, o que ela quer ser. Nem sempre quem chega primeiro bebe água limpa, mas é o papel de todo mundo tentar construir um ambiente melhor, mesmo que a gente não vá ver esses reflexos diretamente, e sim vai melhorar para outra pessoa. Bom, em relação às políticas de inclusão, eu gosto de usar um exemplo toda vez que eu vou conversar sobre isso, que é quando eu entrei na faculdade, eu percebi que nós éramos muito poucos lá dentro. Percebi que numa sala de 60 alunos, éramos dois negros. E eu fui atrás das outras turmas para ver se essa era uma realidade apenas da minha sala ou se era de outras turmas também. E eu percebi que a média de entradas de negros naquela época era de 4 alunos negros no ano inteiro. De 120 alunos, entravam 4 negros. Sem falar que durante quase 6 anos de faculdade, eu tive no total de 2 professores negros. A importância das políticas de inclusão não é favorecer ou pagar por uma dívida histórica, mas sim permitir com que todo o ambiente seja lugar de negro, todo cargo seja um cargo para o negro. Então, não é para favorecer negro, mas para que você entre num consultório médico, entre um médico negro e você não assuste, ou você não ache que ele é um técnico da limpeza ou da segurança. O negro em posições de privilégio, em cargos de chefia, em cargos conceituados, ele tem que estar presente, e ele vai estar presente, queira muitos ou não. E as políticas de inclusão não que funcionem como deveriam, mas a ideia é essa, o negro trabalhando em cargos desse jeito, seja uma coisa comum, seja simples de ver, não cause espanto. Por mais que seja a passos curtos e bem devagar, elas estão fazendo a diferença. O fato é que eu estar trabalhando onde eu estou trabalhando, eu ter frequentado a faculdade que eu frequentei, eu ser um dos dois, e hoje uns dos dois da minha turma, e hoje eu sei que tem muito mais ingressando no curso que eu fiz. E isso é muito importante, porque querendo ou não, vocês vão ver negros, sim, em todo que é lugar, porque todo lugar é lugar nosso. Para mudar esse quadro, o que a gente pode fazer é escutar. Eu acho que a melhor forma da gente aprender é escutando. Toda vez que alguém reclamar, e por mais que você não compreenda o que está passando, por mais que você ache que a pessoa está exagerando, para para ouvir. O fato de eu passar por tudo que eu passo todo santo dia, e é todo dia, gente, todo dia a gente sente um pouco dos reflexos do fato da gente se vestir de negro todo dia. Todo dia a gente passa por uma coisinha, a gente tem muito o que falar, a gente precisa ser ouvido. É a única forma de a sociedade mudar, é as pessoas pararem de olhar para o próprio umbigo ou não considerar que um problema exista só porque não é seu. O racismo é real, o racismo acontece todo santo dia, de todas as variadas formas. E se você não parar para ouvir quem passa por isso todo dia, você nunca vai crescer como pessoa, pelo menos nesse aspecto. Então, ouça um amigo, ouça um conhecido, ouça um desconhecido como eu tô falando para vocês, mas ouçam. Tente, por favor, aprender. Aprender é essencial. E para isso a gente tem que ouvir, a gente tem que se abrir, estar aberto a entender e compreender um pouco os outros. Isso é o ser mais humano. Essa pergunta mexe um pouco comigo. Eu lembro de uma experiência que eu tive dentro de casa, que eu não me orgulho, mas eu também não posso ter vergonha de falar. Foi a primeira vez que meu irmão mais novo, tomou uma batida da polícia. De graça.
Ele não estava em lugar nenhum inapropriado, fazendo nada de errado. Foi uma batida violenta pela forma que ele estava vestido. Eu lembro que isso me machuca muito falar disso, porque eu fiz uma coisa muito errada. Eu virei pro meu irmão e falei, olha, se você vai sair vestido dessa forma, você tem que entender que você vai ser tratado diferente. Não saia dessa forma. E eu me arrependo dessas palavras, porque o meu irmão estava querendo ser ele. A gente não tem que ficar escolhendo roupa. Por mais que a gente faça isso, nossa, eu vou em tal lugar, eu não vou me vestir assim, e não sei o quê, por tudo que a gente passa. A gente não tem que se mudar por conta do que a sociedade está querendo nos impor. Eu, durante 6 anos, eu fui completamente careca. E no último ano eu comecei a me amar um pouco mais. E eu fui descobrindo uma beleza em mim que eu não sabia que eu tinha. Eu deixei os meus cabelos crescer e assumi o meu black, hoje tenho o cabelo trançado. E aonde eu vou de peito aberto, com cara limpa. E eu vou vestido de negro, sim. Eu vou vestido da forma que eu quiser. Eu vou com o cabelo que eu quiser. Essas pessoas vão entrar e sair da nossa vida, mas a gente não. Se passar por uma situação de racismo, se passar por uma situação de preconceito, entenda, em primeiro ponto, não é culpa sua. Não é culpa sua. É culpa da sociedade, mas não sua. É culpa da pessoa que está praticando, mas não sua. É lindo ser negro, é maravilhoso ser negro. E lembre-se disso, lembre-se disso. O racismo só é culpa de quem pratica, não de quem sofre.